E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Wilson. Nesse canal você vai rir bastante, aprender bastante, mas principalmente você vai ser edificado pela palavra de Deus. No vídeo de hoje a gente está prosseguimento aos 21 dias de oração pelo Brasil e hoje é o último dia. Infelizmente acabou os 21 dias de oração pelo Brasil, mas glória a Deus, eu sei que muitas pessoas vão continuar e nós vamos ter uma oração constante. Orando em todo momento, sabe? Em tempo e em fora de tempo. Nós vamos continuar orando, porque eu sei que mais e mais pessoas vão ser impactadas com este vídeo. Amém? Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, acho que você já conhece, mas é: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-vos-á. Então, meu irmão, o Senhor Jesus ele está nos ensinando aqui que nós devemos buscar ao Pai. Então, se nós buscamos ao Pai, e a oração vai continuar falando assim: olha, se você que é mau, saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, ele vai dar boas coisas àqueles que pedem, sabe, meu irmão? Então, nós temos que pedir. Então, se você está chegando agora, conecte-se a nós em oração pelo Brasil, sabe, meu irmão? Curta esse vídeo, compartilhe para que mais e mais pessoas possam se ajuntar a nós. Você que está fora do Brasil aí, principalmente, junte-se a nós em oração. Se você começar hoje, daqui a 21 dias você termina, mas vai ter outra pessoa que vai começar, você vai ter outra pessoa, então a gente vai ter uma oração constante. Amém? Então bora lá. Hoje, o último dia, foi com o pastor Rodrigo Aldeia e o pastor Edésio de Oliveira, que é o pastor pai do Nicolas. Nós vamos ver o pastor Rodrigo Aldeia, porque o do Edésio Oliveira foi lá na igreja do Nicolas, mas nós vamos ver só a primeira parte e eu vou deixar o link na descrição lá para vocês irem lá e ver o vídeo completo, amém? Tamo junto, bora lá meu irmão, hoje o vídeo também vai ser top, todos os dias está sendo explodindo a cabeça, papai. É coisa assim, meu irmão, sabe? Para você ficar louco, bora para cima? Bora lá. Um dia muito feliz na nossa vida. Estamos aqui finalizando hoje o último dia, 21/21, oração e jejum pelo nosso Brasil. Você aí que esteve desde o começo, né, que viu todas as lives, né, todas as ministrações, todas as orações, eu quero honrar a sua vida, eu quero dizer que meus parabéns, né, por você cumprir esse propósito com o Senhor. Chegamos aqui no último dia, né, orando, jejuando, pedindo para que Deus faça algo, né, pela nossa nação, olhe para a nossa nação. Hoje vim aqui com a minha blusa que eu estava ontem, né, do nosso país. Pedi ontem, inclusive, para você se preparar fisicamente e espiritualmente, porque hoje eu estou aqui na minha igreja, o pessoal está todo lá embaixo, né, orando junto com a gente. E hoje nós vamos ler aqui um versículo que é o Salmo 143, e hoje nós vamos estender até a meia-noite, Então, nós primeiro faremos aqui, né, uma palavra junto com o pastor Digão, do Bola de Neve, depois nós vamos descer, tem uma igreja ali inteira que vai orar junto com a gente, e nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pelos nossos estados, vamos orar pelos nossos ministros, pelos juízes, pelas nossas instituições, pelo presidente e os ex-presidentes. Vamos orar pelas famílias de cada um deles, vamos orar pela sua família, vamos orar pelas famílias de pessoas que estão sofrendo injustiças, né, que estão presas injustamente. Vamos orar por cura, vamos orar por libertação, e eu peço aí para que você hoje realmente se desligue, né, de tudo que está em volta, para que a gente realmente foque e tenha um ambiente aqui muito gostoso. Vamos orar, né, para que a gente consagre esse último dia aqui, né, ao Senhor. A gente precisa, sabe, meu irmão, em nome de Jesus, a gente precisa orar pelas nossas autoridades, a gente precisa orar pelos prefeitos, pelos vereadores, sabe, da sua cidade, de onde você está. Você precisa, sabe, meu irmão, ter este hábito de orar pelas autoridades, sabe? Eu queria que nós vamos orar agora, o Nicolas vai orar, queria que você realmente se desligasse, não que você estiver vendo, quando você estiver vendo este vídeo, se desligue.
Desligue para que, sabe, para que você possa ter essa mesma atmosfera que a gente está tendo aqui, que você possa ter ela aí na sua casa, onde você estiver vendo no carro ou qualquer outro local, meu, que seu local, onde você está vendo este vídeo, que ele possa ser cheio da presença de Deus, você possa sentir essa presença genuína do nosso Pai. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Sim, Deus. Te louvamos, ó Pai, por esses 21 dias, Senhor, que o Senhor esteve aqui conosco. Sabe, ó Deus, várias pessoas aqui orando, jejuando, pedindo, ó Deus, um clamor pela nossa nação. Eu consagro, ó Deus, este jejum ao Senhor. Eu consagro, ó Pai, todas as orações que foram feitas desses 21 dias ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui conosco. A tua presença é a mais importante, a tua presença é a mais válida. Sem o Senhor, ó Deus, tudo isso aqui não passa de um mero falatório, mas nós sabemos, ó Pai, que desde o começo o Senhor esteve aqui conosco, que o Senhor operou, ó Deus, maravilhas entre nós, cura, o Senhor libertou pessoas, o Senhor, ó Deus, através aqui desses momentos, o Senhor alcançou pessoas que estavam perdidas, pessoas, ó Pai, aceitaram o Teu nome, ó Deus, como seu único Salvador aqui nesses 21 dias, e eu consagro, ó Pai, este momento aqui ao Senhor, te agradecendo, ó Pai, pelo Teu cuidado, te agradecendo pela Tua misericórdia, por cada um, sabe Deus, que esteve aqui, sabe Deus, orando, sabe, entronizando o Seu Espírito com o Teu Espírito Santo, pedindo algo novo, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha ter total liberdade aqui entre os nossos corações, sabe Deus, tenha total liberdade aqui para poder fazer o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, sabe Deus, fica à vontade aqui entre nós, sabe, ó Pai, a gente abre o nosso coração, a gente abre a nossa mente para poder receber, ó Deus, o melhor do Senhor, ó Deus. É isso que nós queremos e é isso que nós pedimos. A Tua presença, ó Deus, aqui em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Salmo 143. Salmo 143. Fica aí no meio da Bíblia, né? Você vai achar bem rapidinho aí e logo após já vou chamar aqui o pastor Digão. Salmo 143 diz o seguinte: Senhor, escuta minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Pois o inimigo perseguiu-me e prostou-me por terra. Ele me fez morar nas trevas, como os que muito morreram. Esmorece em mim meu espírito, meu coração dentro de mim está em pânico. Lembre-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas ações, reflito sobre as obras de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, eis-me diante de ti, qual uma terra sedenta. Depressa responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece, não oculte de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam a sepultura. Faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso espírito me guie por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver. Por tua justiça me farás sair de angústia. Por teu amor leal e justo acabarás com meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois sou teu servo. Amém. Eu peço para que você hoje aqui, nessa noite, convide aí 21 pessoas, né? Uma para cada dia. Convide 21 pessoas aí, 21 pessoas, né? Eu acho que fala assim mesmo, plural. 21 pessoas para que a gente alcance mais pessoas, porque eu tenho certeza que hoje vai ser um momento muito edificante. A gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que a gente aprendeu. Assim que eu descer lá para a igreja, irei ler tudo que a gente aprendeu em cada dia, para você ir refrescar a tua memória. E já quero chamar aqui o pastor Digão, para que ele dê a sua palavra, para que a gente ore. E já dando início aqui a esse momento, 21 pessoas. Esse é o correto, 21 pessoas. Mas para que a gente já, né, dê início aqui a esse momento tão gostoso, tão maravilhoso, que nós estamos aqui durante esses 21 dias. Então deixa eu chamar aqui o pastorzão para a gente começar. Já começamos, mas para começar aqui, pastor Digão. Cadê você, pastor Digão? Deixa eu ver aqui, pastor Digão. Mas, gente, não está aparecendo não. Vamos lá. Uai, apareceu aqui até o Digão do Raimundos, mas não apareceu o pastor Digão. Pastor Digão, dá um oi aí dá um oi aí no...
Vamos lá. Running a small business can be tough, but with ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one. Fala, pastor Oi, Saulo. meu irmão. Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem? Paz do Senhor, meu irmão. Como que você tá? Amém. Graças a Deus, graça e paz aí. Seja muito bem-vindo aqui, né? Vamos finalizar hoje os nossos 21 dias de oração e jejum. Pastor Digão, assim como eu faço em todas as lives, né? Para quem está entrando aí, para quem está convidando outras pessoas, saiba que essa iniciativa, de fato, né, partiu de um parlamentar, né, de uma pessoa que hoje ocupa, né, um cargo de deputado federal, mas, na verdade, nós não estamos aqui por isso. Simplesmente sou um canal, simplesmente sou um instrumento aqui para poder organizar, para poder conseguir, né, juntar todas essas pessoas que passaram aqui. E eu sou um cristão, né, que nasci em um lar cristão. Aleluia. Né, meu pai é pastor. Isso não faz de mim um cristão, né? O que me fez de mim um cristão foi eu, de fato, aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então eu faço parte desse corpo chamado igreja. Aleluia. E sabendo que a igreja ela é um corpo, eu chamei que várias pessoas que contribuíram, né, com funções diferentes, com palavras diferentes, né, com unção, né, diferente, e todos, né, do mesmo Espírito, para poder contribuir aqui com você, para poder abençoar a sua vida, para poder abençoar essa nação. Então, hoje nós finalizamos, né, esses 21 dias de oração e jejum pela nossa nação, e peço, pastor, para que você fique à vontade, né, para que você dê a sua ministração, para que você ore, e a gente, né, quero fazer também a pergunta para você, que eu estou fazendo para todos, e a gente, né, finaliza aqui esse dia depois ali lá embaixo com a nossa igreja, e você que está aí, não saia daí, porque hoje a gente vai estender até meia-noite orando e finalizando esses maravilhosos 21 dias que nós passamos aqui juntos. Então seja muito bem-vindo aí, pastor Digão. Obrigado, Nicolas. Parabéns pela iniciativa aí. Mas eu tenho a certeza, como você disse, não estamos aqui por nenhum outro motivo a não ser esse. Guiados pelo Espírito, por aquilo que Deus está movimentando em nossa nação. Então, eu tenho certeza que esses 21 dias foram guiados por Deus. Então, esse é o principal de estarmos aqui reunidos. Com certeza, diversos homens e mulheres de Deus passaram por aqui, né? Jejuamos, oramos, acompanhei aqui todos os dias juntos aqui com vocês. Amém. Então, com certeza, um movimento do Espírito. E nós temos que estar atentos a isso, né? Vou me apresentar rapidinho e vou trazer uma palavra, Nicolas. E aí depois aí você também me diz, aí me sinaliza a hora para a gente orar. A gente vai conduzindo, né? Então, eu me chamo Rodrigo Aldeia, mas sou muito conhecido por Pastor Digão, então às vezes eu nem lembro que eu chamo Rodrigo direito. Então, eu já cuido do Ministério de Oração e Intercessão da nossa igreja, Bola de Neve, há 24 anos. Né? Nós começamos com algumas pessoas e 24 anos estamos aqui ainda, milhares, né, de guerreiros e guerreiras de oração, homens e mulheres de Deus aí espalhados pela nossa nação e fora da nossa nação, né? Amém. Então todos aí presentes, aí, então um abraço aí para todos vocês, esses guerreiros de Deus. Nesse monte virtual aqui, né, Nicolas? A gente brinca um pouco, às vezes faz umas lives de oração também, a gente fala que é um monte virtual, né? Todo mundo sobe o monte junto, vamos lá no monte aqui, chamar essa presença maravilhosa de Deus. Então, há 24 anos eu cuido de salas de oração, de ministério de intercessão. Então, em nome de todos esses que são um ministério meio oculto, meio escondido das igrejas, em salas, em lugares escondidos, em horários diferentes, quero agradecer a todas essas salas de oração aí, também pela tua iniciativa de chamar toda essa família de oração, de intercessão. Aleluia. E a igreja a orarmos juntos, né? Nicolas, eu tenho certeza que nós somos guiados pelo Espírito. Você foi conduzido pelo Espírito, o Espírito te incomodou teu pai também. Eu conversei um pouco com ele há uns tempos atrás também, e com certeza se pode ter certeza disso, né? Nós temos que entender o momento que estamos vivendo, e quando nós não entendemos o momento que estamos vivendo, a igreja sofre demais. Por quê? O apóstolo Paulo foi um mestre da oração. Ele não só orava, mas ele ensinava muito sobre oração. E aqui tem um erro da igreja que muitas vezes terceirizou a oração, porque nós entregamos para os ministérios de oração e intercessão da igreja oração, e de vez em quando a gente faz orações espontâneas. Mas a Bíblia nunca nos falou sobre isso.
Os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus: Jesus nos ensina a orar como João Batista nos ensinava a orar. Então a oração sempre foi ensinada no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus ensinava a oração, e Paulo, o apóstolo Paulo, quero usar esse personagem, ele foi um mestre da oração, ele foi um gigante da oração, mas ele não só orava, ele foi conhecido como um dos mestres da oração porque ele também ensinava oração. Então, se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele ensina diversos tipos de oração. Por exemplo, Efésios 6,18, que é o final do texto que Paulo está explicando sobre a armadura de Deus, né? Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, né? Revestivos de toda a armadura de Aleluia. Deus. Efésios 6,18, ele diz assim: e também com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Aleluia. Essa palavra toda oração não é uma palavra única, é uma palavra todo tipo. No grego é a palavra tipo, orando todo tipo de oração e súplica, né? Então ele está falando aqui que existem diversos tipos de oração, diversos tipos de liberação profética, de palavras proféticas que eu posso liberar, e se eu não sei com quem eu estou lutando, primeiro, e se eu não uso a arma correta, nós vamos nos desgastar, nós vamos ter pouco êxito no avançar dos propósitos de Deus. Então, Paulo está falando com a igreja o seguinte, Nicolas, e todos que estão aqui conosco, né? Ele está falando assim: faça todo tipo de oração. Se vista da armadura de Deus, faça todo tipo de oração e súplica. Então, ele está ensinando a igreja que existem diversos tipos de oração, e nós temos que entender isso. Então, Paulo, ele vai falando sobre esses tipos de oração nas suas cartas, mas eu queria frisar aqui o momento que Paulo estava vivendo. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios, né? Ele estava preso por diversos motivos, principalmente a pregação do evangelho, mas quando ele está preso, nós vemos que o texto de Atos nos diz que ele foi preso, ele fala isso, né? Eu estou sendo julgado porque eu estava pregando sobre a ressurreição de mortos. Então ali, quando ele fala ressurreição de mortos, Nicolas, ele estava ensinando uma doutrina que hoje a igreja tem esquecido demais. Não só a doutrina da ressurreição dos mortos, mas a oração de ressurreição. O que significa isso? Paulo começa, dentro da prisão, ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e todas elas têm a ênfase da ressurreição. E nelas ele coloca assim, ó: a ressurreição não é só a ressurreição do último dia, não. O poder de ressurreição e vida está à disposição da igreja hoje. Aleluia. Ele fala: não deixem roubar essa verdade de vocês. Ele escreve a carta aos Romanos: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Aleluia. De você. Então vocês têm que entender que de transição em transição, em ciclo, e Paulo estava vivendo uma transição de ciclo ali. Ele estava preso e a igreja agora está assustada, está ansiosa, está temerosa com o que vai acontecer. E Paulo está falando: não percam foco. Não deixem roubar a maior arma que vocês têm. E ele começa nessas 3 cartas, o fundamento dessas 4 cartas, mas das principais aí das epístolas, ele está falando, ó, o poder de ressurreição e vida no meio de vocês é que vai ativar a promessa, é que vai levantar vocês no meio do dia mau, é que vai dar vigor, força, autoridade. Então orem para que esse poder de ressurreição e vida venha trazer restauração aos sonhos, restauração às promessas, mas principalmente restauração a uma nação. Porque Paulo se refere muito à nação, ao povo dele, né? A nação de Israel, ao povo de Israel. Então nós vemos que esse poder de ressurreição e vida, Nicolas, não está só à disposição de nós naquele último dia, que nós vamos ser chamados pelo Senhor e nós vamos ressuscitar dentre os mortos. Essa é a maior esperança que um cristão, que um servo de Deus tem que ter. Essa é a maior verdade que um servo de Deus tem que ter. Então, quando essa verdade é roubada da minha e da tua vida, nós começamos a ser limitados em poder. Olha só a coisa interessante. Jesus, os apóstolos viveram coisas maravilhosas com Jesus. Participaram de cultos de poder. Imagina você estar num culto, Nicolas, que multiplica pães e peixes. Imagina você estar numa reunião que morto ressuscita. É um culto poderoso, é um culto maravilhoso. Mas isso não conseguiu deixar os apóstolos, depois da morte de Jesus, de pé. Aquilo foi uma pancada muito forte para eles, e isso acontece conosco, trauma, situações difíceis, más notícias, desesperança quando a gente olha para o futuro, elas vão roubando o nosso vigor, por mais que eu e você já
tenhamos tido diversas experiências, não é isso que nos deixa de pé. O que fez os discípulos saírem daquele quarto fechado com medo de sair para fora, porque se mataram o mestre, o que vão fazer com os discípulos? Então, o que fez eles abrirem a porta, saírem ali, e Pedro, numa pregação, ganha milhares de almas para o Senhor Jesus? O que fez esse homem, que era um homem temeroso, que era um homem explosivo, mas na hora do vamos ver, ele perdia o seu vigor? Então, o que fez isso? Foi quando Jesus ressurreto apareceu para eles e soprou sobre eles. Aleluia. E visitou eles com ressurreição, visitou eles com glória, visitou eles com esse poder que traz tudo aquilo que é promessa, que é esperança, que é oração, que é vigor, faz tudo vir à tona. Então nós vemos que a Bíblia inteira, desde Gênesis até o Apocalipse, Nicolas, ela fala desse poder de ressurreição. Aleluia. E a igreja precisa resgatar isso. Paulo está falando, orem com todo tipo de ressurreição, com todo tipo de oração. E oração de ressurreição, chamar esse poder de ressurreição, vem sobre a nossa nação, vem sobre o nosso país, vem sobre os lugares que nós olhamos e vemos morte. Nós olhamos e vemos desesperança, mas o poder de ressurreição e vida, ele pode fazer nova todas as coisas. Então nós vemos que o poder de ressurreição, Paulo nos fala, né, em uma de suas cartas, eu quero conhecer a ele e conhecer o poder de sua ressurreição. O capítulo mais longo de uma carta que Paulo escreveu é Coríntios 15, onde ele defende a ressurreição. Por quê? A Bíblia diz que homens entraram no meio da igreja de Coríntios e estavam pregando que não existia a ressurreição de mortos no último dia, mas também ali no dia atual. Então Paulo tem que defender isso, e falo de todo o meu coração, analisando a doutrina bíblica, se nós entendemos uma arma que o inferno pode usar contra a igreja para que ela não viva os propósitos de Deus e não veja ela sendo instrumento de Deus em sua nação, é roubado no meio da igreja esse poder de ressurreição e vida. Verdade. E como que isso acontece, Nicolas? Não tem como nós chamarmos esse poder de ressurreição se nós não mortificarmos o nosso eu, se nós não mortificarmos o nosso querer, a nossa vontade de estar abaixo do Senhor. Jesus passou por esse momento, mas ele faz uma oração incrível antes de ir para a cruz. Senhor, afasta de mim esse cálice, né? Se possível for, mas não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Então ali Jesus fez uma oração que a igreja precisa fazer. Amém. Nós colocamos a nossa vontade debaixo do teu senhorio. A oração do Pai Nosso é uma oração, ela nos explica isso, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é lá no céu. Então a igreja precisa ter coragem agora, Nicolas, de fazer orações maduras, orações de filhos que são crescidos e começam a colocar suas vontades, seu querer, a sua vida de lado para que esse poder de ressurreição e vida venha se manifestar. Eu li esse texto aqui e nós vemos que Paulo fala, fazer toda oração, todo tipo de oração e súplica, né? Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. A palavra súplica é incrível, Nicolas. É um tipo de oração. É essa oração que o Brasil precisa fazer agora, Nicolas. A súplica é uma oração, no seu original, assim, na originalidade da palavra, ela significa alguém muito necessitado que está gritando por socorro. Mas essa oração e súplica, quando nós vamos estudar ela no Antigo Testamento, no Novo, nós vamos ver que não é somente isso. É quando nós começamos a perguntar assim para Deus. Eu acredito que eu tenho muitas necessidades, que o meu país tem muitas necessidades. Mas Deus, qual é a verdadeira necessidade que eu preciso? Amém. Qual é a verdadeira necessidade que o meu país precisa? Às vezes a gente acha, Nicolas, que a gente idealiza, né, situações que nós precisamos e buscamos em Deus. Mas o Brasil precisa clamar isso. Deus, eu sei que nós precisamos de muitas coisas, mas o que o Brasil realmente precisa? E Deus vai começar a ministrar a igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa. E quando eu faço esse tipo de oração, que é uma oração de renúncia pessoal, mas de busca da vontade de Deus e do querer de Deus, esse poder de ressurreição e vida começa a visitar a igreja, tirar os servos e servas trancados no medo, na ansiedade, na desesperança, começa a trazer poder, vigor, autoridade para a igreja. Então nós necessitamos chamar por esse poder
de ressurreição e vida através dessas orações de súplica. E aí nós vamos por todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, nós vamos ver essa palavrinha súplica saltar de nossos olhos, né? Eu vi o pessoal usar bastante o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, Nicolas, 1 e 3, para nós orarmos por todos aqueles que são investidos de autoridade, né? Eu vi bastante pessoas usando, você usou algumas vezes também, mas o texto diz assim, ó, antes, 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica. Legal. Entendeu? Então, aqui, por todos os homens. Pai, nós estamos orando para que o Senhor faça algo, nós colocamos as nossas vontades, o que a gente acha que deve ser em favor daquele outro. Não, o que o Brasil precisa, o que os governadores precisam, o que aqueles que estão investidos de autoridade em nosso país precisam. Qual o vigor? E quando nós começarmos a orar assim, Nicolas, o poder de ressurreição e vida vai visitar a igreja Amém. De uma maneira poderosa, Amém. de uma maneira agressiva. Nós vemos que Jesus aparecendo para os discípulos, eles não reconheciam ele ressurreto. E muitas vezes a igreja está assim também. Lucas 24 relata 3 aparições de Jesus para as mulheres, para os 2 discípulos no caminho de Emaús, e para os apóstolos, e todos eles não reconheceram Jesus. Todos eles não conseguiram entender a ressurreição, não conseguiram ver a ressurreição. Como muitos outros estão, né, meu irmão? Tem muitas pessoas que não reconhecem a voz de Jesus, não dão ouvidos, né, ao nosso Senhor Jesus. Deus está querendo falar com ele, mas ele ignora, né? Ele ignora. Os discípulos ali tinham convivido com Jesus durante 3 anos, meu irmão. Mas naquele dia, o Senhor caminhou com eles, conversou com eles, e eles não enxergaram, não viram Deus. Olha aqui. Hoje as pessoas estão tão assim, que hoje você não ouve, eles não ouviram, não enxergaram, não viram Jesus, né, fisicamente, eles não conheceram ele. Mas hoje é mais difícil ainda, porque você não consegue ver Jesus, né, fisicamente, mas ouvir a voz de Deus, poucos estão ouvindo, minimamente estão ouvindo. E muitos de nós na igreja estamos, sem perceber, deixando Jesus passar do lado, e nós não estamos chamando esse poder de ressurreição, não estamos reconhecendo o que ele quer fazer. Então nós vemos ali em Lucas 24, ali, todos aqueles que andaram com Jesus não estavam reconhecendo ele. Eles reconheceram ele, por exemplo, os 2 discípulos do caminho de Emaús, quando ele sentou com eles na mesa e partiu o pão. Fazer isso em memória de mim, né? Esse símbolo de morte, mas de ressurreição também, que ele morreu e ressuscitou. Então, a Bíblia diz que quando eles fazem isso, seus olhos se abrem, eles o reconhecem, né? Então, os discípulos, quando ele apareceu a primeira vez, para os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos não estavam reconhecendo ele. E Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí sentou eles na mesa, e aí a Bíblia diz que eles reconheceram Jesus Cristo, né? Jesus, no caminho de Emaús, ele vai falando para os discípulos assim, o que aconteceu? Você não está sabendo? Eles começam a colocar suas necessidades, o que eles expectavam, o que eles esperavam, né? Então ali Jesus começa a falar com eles, a Bíblia diz, ó, e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, Aleluia. Mostrou em todos os livros o que falava que ele devia padecer e depois ser recebido na glória. Aleluia. Ou seja, ele foi explicando de livro em livro, Nicolas, aonde os profetas sinalizaram que haveria um que morreria, mas ressuscitaria dentre os mortos. Aleluia. Então, temos que a doutrina da ressurreição, Jesus usou todo o Antigo Testamento para basear o evangelho ali, para que aqueles homens entendessem. E eles mesmos relatam, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia, o nosso coração, ele exaltava. Mas não foi isso que abriu os olhos dele. Imagina você ter um culto onde tem a palavra viva, explicando a palavra escrita. Aleluia. Sensacional. Aleluia. Incrível. Mas não foi isso que abriu os olhos deles para a ressurreição. Então nós, como igreja, estamos precisando desse revestimento de poder, mas chamar em oração por esse espírito de ressurreição, para que a igreja sente esse espírito de ressurreição e viva cada uma das promessas de Deus. Nós estamos, Nicolas, vou finalizando aqui, estou no teu tempo aí, tá? Você vai me conduzindo aqui.
Vou citar aqui Daniel 9, é um texto muito forte. Bíblia fala de escatologia, fala de muita coisa, mas a Bíblia diz que Daniel começou a suplicar a Deus. Por que ele começou a suplicar a Deus? Eles estavam no cativeiro, já a Bíblia diz que, o texto nos diz ali, que ele começa a ler e entendeu, Daniel 9, né? Ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias que o cativeiro já tinha chegado ao fim, porque era 70 anos de cativeiro, né? Então ele diz que ele pegou o livro do profeta Jeremias, no versículo 2, ele está lá, ó, eu entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então eu voltei o meu rosto ao Senhor para o buscar em oração e súplica. Né? Então ele começou a orar, Pai, nós estamos em cativeiro, já deu tempo, é hora de nós restaurarmos as promessas, vivermos o teu sonho, mas nós estamos aqui ainda. Nós estamos ainda em cativeiro, nós estamos ainda oprimidos, e ele começa a suplicar a Deus. É isso mesmo que o Senhor quer ainda? Ou já deu o nosso tempo? É isso que o Senhor planeja? Ou se o Senhor quiser que nós fiquemos aqui, o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor é soberano. E a ênfase desse tipo de oração da ressurreição, Nicolas, ela chama a soberania de Deus. Ele está no controle de tudo, Nicolas. Ele tem o controle de todas as coisas, né? Às vezes a gente quer que ele perdeu o controle, ele recebeu, ele se assustou. Foi pego de surpresa, né? Não, ele já está a par. Então Daniel começa a fazer esse tipo de oração. Muito importante aqui nessa questão de súplica. E a Bíblia diz que o anjo vem e diz assim, Daniel, desde quando você começou a orar, desde quando você começou a suplicar a Deus, eu vi. Aleluia. Né? Então é uma oração que vem trazer respostas para ressurgir. Ele fala sobre 70 semanas, são determinadas sobre o povo, fala sobre a morte de Jesus, fala sobre escatologia, fala sobre toda essa questão, mas ele fala sobre a plenitude. Aleluia. Que é a plenitude dos 70, né? Que é as 70 semanas de Daniel, que na verdade são 490 anos, não vou falar aqui de escatologia, óbvio. Mas por que eu estou falando 490? Jesus também falou sobre isso. Ele falou, perguntaram para ele, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele falou, não digo 7. Eu digo 70 vezes 7. Que é o perdão completo. É a redenção completa. É quando Deus traz uma redenção completa. E por que eu falo isso, Nicolas? Porque nós estamos num período semelhante a esse que Daniel estava vivendo. Ele estava em cativeiro, mas o prazo que Deus tinha falado já tinha terminado. A redenção completa ali, 70 anos, já tinha terminado. Em 1532, Nicolas, teve a primeira eleição no Brasil. Né? E 2002 fez 490 anos dessa primeira eleição. De uma maneira profética, falo aqui no espírito, mas de uma maneira profética, chegou a hora do Brasil começar a clamar para que essa ressurreição também venha sobre nós. Amém. Os 70 anos acabou ali em Daniel. Eles tinham um prazo para cumprir. Acabou, mas se não tem alguém clamando a Deus, como você, guiado pelo Espírito, está fazendo nesses 21 dias, e a nação brasileira ter esse despertamento no Espírito, Nicolas, com certeza nós vamos ver grandes coisas também. Aleluia. Deus deu uma ordem, a partir dali nós vamos começar a voltar para Jerusalém. Então, eu creio, viu, meu irmão? Eu creio que você, os seus filhos, os seus netos, nós vamos viver num Brasil top. Nós vamos viver num Brasil excelente em segurança, excelente em economia, em todas as esferas, meu irmão. Eu creio que este Brasil vai ser um Brasil top para a gente viver. Os nossos vão retornar para o Brasil, porque eles vão ver como que está a prosperidade aqui dentro. Eu creio nisso, eu creio nessa ressurreição, eu creio nessa mudança, sabe, meu irmão? Eu creio demais, demais, demais. A gente não precisa ficar surpreso com nada, não. A gente só precisa ter o foco nos tempos proféticos, nos dias proféticos, né? Paulo ensina, né? Vocês precisam aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É chamar a eternidade para a terra, é chamar o poder de ressurreição para a terra. E aquilo que talvez os nossos olhos não veriam daqui 50 anos, a gente possa ver em 1, em 2, em 3. Ele é poderoso, ele é eterno, ele tem o controle de tudo. Então, da mesma forma que Daniel suplicou, eu também vejo isso, que o primeiro
registro, tá? Isso tem na história aí, o pessoal pode dar uma olhadinha. O primeiro registro de um protestante em terra brasileira foi em 1032 também, há 490 anos atrás. Há 490 anos atrás foi fundada a primeira vila de São Vicente. Então, nós estamos falando que o Brasil, de fundação política, de fundação de presença religiosa protestante no nosso país, 1532. Então, nós vemos que existe um dom redentivo para o Brasil, algo profético para ser liberado, uma oração de ressurreição em vida em todos os setores, mas agora é com a igreja. Aleluia. Agora é hora da igreja. Amém. A Bíblia nos fala isso, a história brasileira nos fala isso, mas a história mundial também, Nicolas. Começam grandes movimentos de evangelismo, depois vem grandes movimentos de adoração, e depois tem um despertamento de oração. Nós estamos quase, Nicolas, num despertamento de oração na nação brasileira. Aleluia. Deus levantou muitos adoradores em nossa nação, grandes homens de Deus que foram chamados por Deus, e agora Deus está levantando um povo poderoso de oração também. Aleluia. E eu creio, cada palavra que tem sobre a nossa nação, cada promessa, aleluia, cada liberação profética, nós vamos viver, nós vamos experimentar. Por quê? Porque Deus também está despertando a nação brasileira em oração. Esse movimento, o Espírito te guiou e vários outros movimentos estamos vendo pela nossa nação inteira. Eu vejo isso desde o ano passado, é um negócio assustador que tem acontecido, mas isso são chaminhas daquilo que Deus vai fazer na nação. Então aqui, que eu e você, mas todos aqueles que estão podendo ter acesso a essas lives, essas orações, possam deixar essa chama também de oração entrar em seus corações, mas não uma coisa mecânica. Deus, me toca com esse poder de ressurreição em vida para que eu possa ser um instrumento de oração em minha nação e ver os propósitos, planos e redenção para o nosso povo sendo liberado de uma maneira maravilhosa e poderosa. Então, eu creio que estamos nesse tempo de despertamento de oração e o Brasil vai ver grandes e poderosas liberações da parte de Deus, né? Aleluia. A igreja, Nicolas, não vai ficar assustada com nada. Amém. Foram os maiores momentos que a igreja avançou. Aleluia. Os piores momentos que, aos olhos naturais, foi o governo de Roma, para a igreja do primeiro, segundo século, ali foram coisas terríveis ali para a igreja. Mal sabe que matavam 100, surgia 300. Matavam 50, surgia 500. E aí eles tiveram que mudar a estratégia, porque matar não está dando mais jeito. Aí começaram a exilar, foi aí que exilaram João para a ilha de Patmos. E aí eles exilados começavam a, com carta do Apocalipse, a espalhar o evangelho pelo mundo. Então eles começaram tiveram que se render, né? E a igreja errou, porque se rendeu também a um sistema de doutrina, né? Mas quando a igreja estava ali sendo perseguida, estava crescendo, então não tem que se assustar. Os piores momentos, quando esse poder de ressurreição, essa glória, essa presença, e essa vida de Deus vem sobre nós. Aleluia. Então eu creio nisso, Nico. Eu creio que Deus está despertando o povo de nossa nação. Eu creio. Deus está tirando as tias do coque, né, da oração, das suas salas de oração, e as modernas como você aí, a tia do coque moderna, né, Nicolas? Não, eu não chego aos dedinhos das irmãs do coque. Então é isso, Nicolas. Eu creio muito no meu espírito. Sei que Deus está no controle de tudo, mas Ele está despertando a nação para esse avivamento de oração. Eu creio que Deus vai chacoalhar essa nação. Eu creio. Não vai ser algo natural. Eu creio. Nós vamos orar naturalmente. Vai ser esse movimento violento do Espírito de ressurreição e vida, para que nós possamos clamar mesmo que a ressurreição e vida se manifeste no Brasil. Eu creio. Nós possamos o poder de Deus e ressurreição, aonde não tem vida, tem a restauração, aleluia, tem a liberação profética, tem a salvação, tem a dons, toque poderoso do Espírito Santo. Creio muito nisso. Eu também creio. Deixo essa palavra ao coração. Eu creio. Você também crê, meu irmão? Eu creio demais. Você tá doido, filho. Então, dessa família gigantesca aqui que está conosco, né? E que cada um deles possam também deixar essa chama de oração, despertar nossa nação, e nós vamos ver, como Daniel também viu pela fé e começou a clamar, que tinha uma promessa, que tinha um fim e um começo, e nós estamos nesse fim para esse começo. Que Deus possa cumprir isso em nossa nação. Esse é o meu desejo, mas que incendeie o coração de nossa geração também. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa,
Peço para que você, né, tire toda a distração que tiver aí ao seu redor. Amém. Para que você realmente, né, fique em oração agora. Amém. Os comentários já estão, inclusive, já desativados para você não se perder aí. Vamos orar. E peço para que você realmente feche seus olhos, né, entronize o seu coração. Hoje nós aprendemos aqui a respeito da súplica, né, uma extrema necessidade que alguém está precisando, né? E com relação também à ressurreição, né? Não somente uma ressurreição física, mas acredito também que uma ressurreição espiritual, né? De muitos chamados, de muitos sonhos, de muitas igrejas, né? Que já estão quase mortas, de muitas pessoas, né? Que estão ali sepulcros, né? Caiados ali, que está vivo por fora, mas morto por dentro, né? Que haja de fato uma ressurreição. E fecharei aqui o meu microfone para orarmos juntos. Amém. Então vamos orar. Pai, te agradecemos por esses 21 dias, te agradecemos também por esse momento, Sim, por Deus, esse tempo que obrigado. tivemos aqui, de uma maneira muito especial. Nós colocamos aqui, ó Pai, cada família, cada irmão, cada igreja representada aqui diante do teu altar, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que cada um daqueles que aqui estão e ainda vão assistir essa live, eles têm um propósito em Ti. Por isso, desperta-os, ó Pai, desperta o seu espírito, chacoalhe o seu espírito nessa temporada, ó Pai. Da mesma forma, Pai, que aqueles 2 homens no caminho de Emaús queimaram os seus corações quando ouvia a tua voz e a tua palavra. Faz o coração da tua igreja queimar novamente por Ti. Faz o coração da tua igreja queimar novamente de amor, ó Pai, por tua presença, por teu chamado. Faz o fogo do teu Espírito Santo inundar, ó Pai, as mentes, os corações dos teus filhos que estão abatidos, que estão prostrados, que estão caídos, meu Senhor. Nós oramos por esse templo, nós oramos, nós suplicamos diante de Ti pela nação brasileira, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que essa nação tem promessas poderosas de Tua parte, e nós não olhamos para aquilo que os nossos olhos naturais estão tentando nos chamar a atenção, mas nós olhamos para as Tuas promessas, mas nós olhamos para aquilo que o Senhor já disse sobre essa nação. Nós continuamos crendo, nós continuamos, ó Pai, profetizando, nós continuamos orando por essa nação. Por isso nós te pedimos, ó Pai, venha, ó Pai, de uma maneira poderosa. Amém. Venha, ó Pai, suprir as necessidades que o Brasil tem nessa estação. Vem suprir aquilo que o Brasil precisa, Pai. Olha a nação brasileira clamando. Olha um exército de homens e mulheres de Deus que estão chamando o Teu nome, que estão chamando a Tua presença, Pai. Por isso, responde o Teu povo. O Teu servo aqui na abertura dessa live, leu o Salmo 143, como, ó Pai, o salmista que falava, me cercaram, estão tentando me matar por todos os lados, mas eu levantei a minha voz a Ti, e nós levantamos a nossa voz a Ti, te chamamos, Deus, para o Brasil. Brasil é tempo de um despertamento sobre Ti. Brasil é tempo de um liberar sobre Ti. Brasil, nós profetizamos vida onde tem morte, nos ossos secos. Se levante como um poderoso exército nessa nação. Que nós possamos ver um despertamento violento e poderoso do Espírito Santo, do Espírito de súplica, do Espírito de intercessão. A Bíblia diz que no tempo de sua carne, Jesus suplicou e clamou ao Pai. Por isso nós, como Teus servos, também chamamos o Teu nome e te pedimos, Pai, que o poder de ressurreição e vida venha sobre a nação brasileira, que o poder de ressurreição e vida venha sobre todos aqueles investidos de autoridade, que esse poder de ressurreição e vida venha trazer, ó Pai, ressuscitar aquilo que estava morto. Toca a igreja brasileira, desperta novamente, ó Pai, com a chama e com o fogo do Teu Espírito Santo, ó Pai. Estão 21 dias aqui, homens e mulheres se reunindo, chamando o Teu nome, orando, adorando, clamando por Ti. Por isso responde, ó Pai, as orações, responde a fé do Teu povo, responde com esse poder do alto, com essa ressurreição e vida que abre os nossos olhos para ver como realmente o Senhor é, o que o Senhor realmente está fazendo e o tempo que o Senhor está agindo. Faz algo violento e novo sobre a nação brasileira. Nós chamamos o Teu nome, nós profetizamos, ligamos e concordamos aqui com os nossos irmãos, ó Pai, em todos esses dias que oraram e clamaram, ó Pai. Aviva-nos, ó Pai, renova-nos, ó Pai, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. Aviva, Pai, o coração da Tua igreja, aviva a palavra, aviva a fé, renova a igreja brasileira e que nós possamos ver, ó Pai, o Senhor dando ordem aos Teus anjos em favor da igreja e da nação brasileira, ó Pai. Entra nos órgãos de justiça, entra em todos os segmentos da sociedade, entra, Pai, nos órgãos de governo, ó Pai, faz a Tua obra nessa nação.
que aquilo que os nossos olhos estão vendo, ó Pai, seja totalmente, ó Pai, oposto àquilo que está no céu. Nós queremos orar aquilo que já está determinado no céu e pela fé chamamos, ó Pai, que a ressurreição e vida venha trazer um novo tempo. Que nós possamos ver com os nossos próprios olhos, ó Pai, esse poder, ó Pai, que testemunha que Jesus Cristo vive, se manifestando no meio da igreja com autoridade, com vigor e com poder. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te entregamos, ó Pai, esse dia e esses 21 dias de oração e jejum, ó Pai, de uma maneira muito especial, ó Pai, ao único que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, ao único que deve ser engrandecido, entronizado, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele, ó Pai, que é poderoso, que nunca perdeu uma guerra, que é poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, nosso Deus, aquele que é o que cura, que traz libertação. Brasil, 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 o Senhor te toca com poder nessa temporada, o Senhor ressuscita as promessas em ti, o Senhor renova as tuas forças para a guerra, o Senhor renova os teus braços para a batalha, o Senhor renova a tua vida, igreja brasileira, igreja do Senhor. Nós oramos em concordância com todos os irmãos que já passaram aqui, os irmãos de hoje e ainda que vão orar. Nós oramos assim, te agradecendo, Senhor, por esses 21 dias e continua levantando esses focos, ó Pai, do teu Espírito em nossa nação. Assim nós oramos, te agradecemos, meu Senhor, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Digite seu amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Se você concorda com esta oração, digite seu amém em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Glória a Deus, glória a Deus. irmão. Vou ativar os comentários aqui, pessoal, dá um amém, glória a Deus aí também. Amém. Enquanto isso, pastor, quero te perguntar Glória a Deus. uma oração que foi inesquecível para você, né? Uma oração que fez toda a diferença, para que você, né, compartilhe isso aí com a gente. Eu imagina, né? Estou no Evangelho há mais de 25 anos, só 24, só liderando grupos de oração, de intercessão, né? Hoje já são milhares, assim, que nós cuidamos. Então, sempre tive envolvido em salas de oração, em momentos bons, momentos ruins, né? Mas algo que marcou a minha história foi quando, um determinado momento da minha vida, no nascimento do meu filho menor, né? Tenho 2 filhos, um maior de 15, vai fazer 16, já tá grandão, e um menor de 8. No nascimento dele, nasceu tranquilo, e quando tinha 2 anos, a gente recebeu a notícia que ele tinha, estava enquadrado no espectro do autismo. Então, você não tem conhecimento disso, então cai-se, você fica meio desnorteado, né? Você fica meio sem rumo, por desconhecimento mesmo, né? Na verdade, o autismo, não só nossa nação, mas outras nações, eles estão mostrando aí, tem vários Nobel autistas. A Veja fez uma matéria há uns tempos atrás que 50%, 60% do Vale do Silício é autismo, várias tecnologias que temos hoje, então eles só precisam de ajuda, né? Mas a gente desconhecia disso, então ficamos meio preocupados, e eu fiz uma oração assim: Pai, minha vida é tua. Amém. Aquela oração que você, né? Tá aqui, não tenho que... Você tem 2 caminhos, ou eu desmorono, ou continuo, Pai. Vamos usar tudo isso para glorificar o teu nome. Amém. E aí fiz essa oração, tá aqui, Pai. Eu vou glorificar o teu nome com tudo isso ainda. Então Deus escuta essas orações que nós mortificamos nosso eu, nossos sentimentos, né? E falamos: faz a tua vontade, vamos glorificar o teu nome em tudo isso. Amém. Então foi aí que depois nós começamos a auxiliar meu filho. Ele hoje é um menino, né, era não verbal, hoje fala mais, que, né, queria entrar na live aqui, nós fechamos a porta para ele não entrar, né, para não deixar, queria falar. Então já é um menino maravilhoso, né, presente de Deus. Só que o que Deus faz quando a gente entende isso, esse tipo de oração, né? A partir daí começou pequeno. A gente começou a juntar amigos, médicos e profissionais para ajudar as crianças da própria igreja. E depois foi crescendo, e surgiu até um instituto com o nome nele. E hoje a gente cuida de crianças autistas, síndrome de Down, gratuitamente. Um custo de 3 a 5 mil reais, Nicolas, por mês para essas famílias. É muito caro, mas nós damos atendimento gratuito. Então, acho que já quase em 12 cidades no Brasil. Então, uma oração que não só mudou a minha vida, mas quando Deus faz, Ele faz para que toque você, mas toque quem está
ao redor de você também. Amém. Então, é o que a gente vivenciou com uma oração, né, de coração, assim. Então, Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Digão, te agradeço demais, obrigado. Uma honra Ter tirado seu tempo, sua sexta-feira, né, para estar aqui finalizando esses 21 dias de oração e jejum. A gente vai descer ali agora, né, ali na nossa igreja, tem várias pessoas ali que estão orando também, a gente vai continuar aqui, mas quero te agradecer, né, honrar a tua vida, né, te conhecer pessoalmente ali no Bola, foi um dia incrível, inclusive recebi seu livro, né, das mãos do meu pai, te agradeço aí pelo carinho, e que Deus abençoe muito a sua vida, e é impressionante, né, como Deus fez de todas as pessoas, né, que passaram por aqui, né, na mesma unção, sabe, no mesmo espírito, sabe, com palavras que de fato vão na mesma direção. Hoje mesmo eu recebi um vídeo, né, de uma moça dizendo que ela foi curada, né, na live. Glória a Deus. Se eu não me engano, não foi da Cassiane, né, que ela foi curada e ela deu um testemunho assim muito bacana, e várias outras pessoas Glória também que têm mandado, né, não só que criaram um hábito de orar, né, que todas 10 horas agora, né, estão orando, e de pessoas também, né, que foram alcançadas por Cristo, Amém. Pessoas que estavam com intenção de suicídio, pessoas que estavam assim simplesmente, né, deixadas de lado. E graças a Deus, né, eu sei que a rede social é um instrumento que hoje, infelizmente, é utilizada para coisas horríveis, né? Enquanto nós temos, né, aí, poxa, Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, né, sendo ignorada, nós temos pessoas ficando alucinadas por conta de uma boneca rosa, né? E o mundo inteiro se une por conta disso. Não é pecado nenhum ir em cinema, não é pecado nenhum ver filme, mas onde está o nosso foco, né? Onde está o nosso coração? Isso mostra muito mais do que sobre nós, do que sobre o filme. Aleluia. E não somente a gente precisa combater as coisas de forma artificial, sabe? De forma genérica, de uma forma até mesmo chula. A gente precisa compreender que existem coisas, né? Não somente isso em específico, tá? Não estou demonizando o Barbie nem nada. Só estou querendo dizer que várias dessas coisas estão para tirar o nosso foco. Assim como talvez o futebol tire o foco da sua vida. Assim como um seriado, assim como um filme, assim como tudo. Em volta de você é para poder tirar o foco. E a gente, e eu me incluo nisso, a gente precisa estarmos atentos. Porque muitas das vezes a gente pensa, né, no diabo como se ele aparecesse para a gente em formatos que a gente não gostasse. Pelo contrário, ele fala que até um anjo de luz ele pode se transformar para poder nos enganar. Então talvez ele tenha se transformado em coisas que têm tirado o nosso tempo, né, em coisas que têm tirado o nosso foco. E esse é um exercício diário para nós, né, incluindo todos nós aqui, que né, pessoas que são pastores, pessoas que são lideranças, né, cristãos, membros, para que a gente permaneça no foco. Então, graças a Deus que nós estamos aqui, e eu quero te agradecer, pastor, mais uma vez. Deus abençoe aí a sua vida. Depois, com calma, a gente bate um papo aí, toma um café com calma. E parabéns aí pela iniciativa, e que você seja essa graça que Deus te deu aí toda, para você também ser como foi, um incentivador aí de nossa nação a orar, né? Amém. Glória a Deus. Pastorzão, forte abraço, Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu, Deus. É isso, né, meu irmão? O vídeo completo vai estar lá na descrição. Mas glória a Deus, glória a Deus. Finalizamos 21 dias de oração pelo Brasil. Eu espero, meu irmão, como o Nicolas mencionou ali, que esses 21 dias, eles não fiquem só em 21 dias, mas que você tenha este hábito de orar. Pensando nisso, todos os dias, às 6h15 da manhã, aqui no canal vai ter um vídeo, a oração bem rápida, sabe, para você começar bem o seu dia. Qual o nome da oração, pastor? Acorda preguiçoso. O nome da oração, acorda preguiçoso. Essa hora vai ser uma palavra bem rápida e uma oração para você começar bem o seu dia. E eu sou da escola antiga, tá, meu irmão? Eu não era, eu me converti mesmo de viver a Cristo, viver Cristo. Já vão para os 15 anos, mas eu sou daquela escola lá atrás, onde você pegava a sua roupa, né, uma roupa de um ente querido que, por exemplo, estava internado, levava lá, o pastor orava, e aquele irmão que estava lá era curado. De uma foto de uma pessoa, de um presidiário, de um cara que estava preso, levava, o pastor orava, e esse cara era restaurado lá na cadeia.
de pessoas que tinham vícios dentro de casa, e o pastor orava pela garrafinha de água, o copo de água, e essa pessoa que estava com o vício dentro de casa também, ela abandonava o seu vício. Então eu sou dessa escola, tá, meu irmão? Eu sou da escola em que, quando as pessoas oravam, eu vou pegar a pastora Ezenete e a Michelle Bolsonaro, elas estavam orando com a bandeira do Brasil, meia bandeira do Brasil e meia de Israel. Mas elas estavam segurando a bandeira. O que aquela bandeira representava? Representava as duas nações, Brasil e Israel. Quando você pega uma roupa, quando você pega uma foto, quando você segura, né, e ora por aquela roupa, por aquela foto, você está representando aquela pessoa. E eu creio no poder desta oração. Eu creio que o Senhor, Ele age, sabe, meu irmão? Quando você tem fé, pedir com fé, né? Então, nós vamos orar desta forma, sabe, meu irmão? Se você acordar às 6 horas, 6h15, às 6h15 o vídeo já vai estar lá. Então, você vai ver esse vídeo, e esse eu tenho certeza que os vídeos que nós vamos postar vão ter testemunhos de pessoas que vão ser impactadas, pessoas que vão ser alcançadas, vidas que vão ser transformadas, casamentos que vão ser restaurados, vai haver cura, vai haver libertação em nome de Jesus, porque eu creio, não porque é o Wilson que está fazendo, não é o pastor Wilson, eu creio na palavra, e eu creio no poder da oração, tá, meu irmão? Nós vamos continuar, sim, fazendo a reação às pregações, inclusive já tem reações de pessoas que já pediram para a gente fazer. A gente deu uma pausa nas reações para fazer esses 21 dias, mas terça-feira a gente volta de novo. Então vai ter um vídeo às 6h15 da manhã e outro vídeo vai ter às 6h15 e outro vídeo às 18h15. Um vídeo de manhã e outro vídeo à noite. Amém? Em nome de Jesus. Tamo junto? A partir de amanhã, 6h15. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui à segunda-feira. Então, a partir de terça-feira, 6h15 da manhã, acorda preguiçoso, vai ter uma oração para te levantar da cama, para te colocar de pé, para que o seu dia seja um dia incrível na presença do Senhor. E à tarde nós estamos aí com a reação às pregações, e aí que Deus vai colocando no nosso coração, a gente vai fazendo nesse canal, amém? Porque esse canal aqui, meu irmão, você aprende bastante, sabe? Mas você ri bastante, mas principalmente você é edificado pela palavra de Deus, porque esse é o intuito, alcançar almas. E por falar nisso, você que não aceitou o Senhor Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus no dia de hoje, e você que está distante dos caminhos do Senhor, só levanta sua mão aí, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração por você. Só repita comigo assim: Senhor Jesus, eu que estive longe dos seus caminhos, agora volto. Me aceita de volta, Senhor. Pai, que jamais eu venha me desviar novamente dos seus caminhos. Escreva meu nome no livro da vida e jamais deixe que ele seja apagado de lá. Pai, e você que quer aceitar o Senhor Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida, Pai. E não deixe que ele jamais seja apagado de lá. Assim, procure uma igreja, procure uma congregação, sabe por quê? Na congregação que você vai colar com os irmãos, que você vai confraternizar com os irmãos, é na congregação que você vai se aproximar mais de Deus, é na congregação que você vai aprender mais de Deus, é na congregação, meu irmão, que você vai estar, sabe, no sentido assim de estar mais próximo, de intimidade com o Senhor. É ali que você começa, meu irmão, é ali que você começa. Esse negócio de ficar em casa, só em casa, não, meu irmão, esquece, desigrejado não. Tem uma igreja, tem um pastor que vai orar por você, tem uma liderança que está em cima, está orando por você. Mesmo que a gente vai estar orando aqui, talvez eu não vou ser seu pastor, você vai estar lá em Boston, você está aí, sei lá, em Portugal, você está em outro lugar, você está em São Paulo, você está em qualquer outro lugar, mas eu não sou seu pastor. Eu estou aqui, meu irmão, colocando um vídeo para você. Vai ser edificante para a sua vida? Claro que sim. Mas você está numa igreja, vai ser mais ainda. Amém? Tamo junto? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, papai, e dá ajuda aqui pro pastor, meu irmão. Compartilha este vídeo, curta este vídeo, para que o algoritmo do YouTube compreenda que esse vídeo é um vídeo relevante e multiplique ele para mais e mais pessoas. Amém? Tamo junto? Bora pra cima, hein? Amanhã, 6h15 da manhã, papai. Acorda preguiçoso, bora pra cima!